Vamos continuar o nosso estudo sobre Gálatas. Estamos no capítulo 1, versículo 1, falando sobre Paulo. Paulo, ele nasceu em Tarso, como eu falei, uma província romana da Cilícia, e provavelmente a sua família era uma família que fabricava tendas, porque lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 18, diz que ele era um fazedor de tendas, e era muito comum que os filhos, naquela época, seguissem a profissão dos pais. Se os seus pais eram fabricadores, fazedores de tenda, faz todo sentido, porque Tarso era um lugar famoso pelo pelo de cabra que eles tinham lá, que era utilizado para fazer tendas, barracas, não é? Barracas grandes, enormes, que os viajantes compravam para ter onde ficar, passar a noite. Todo viajante precisava de um lugar para ficar. Passava de cidade em cidade e nem sempre tinham condições de alugar um quarto, coisa assim. Então era muito melhor, muito mais cômodo comprar uma tenda, uma barraca, para abrigar toda a família. Tarso era famosa por isso, por ter essas tendas feitas com pelo de cabra, era um pelo preto, bonito. Então, provavelmente os pais de Paulo eram fazedores de tenda. Nós vimos aqui na aula passada que Paulo era o nome romano de Saulo. Mas como ele conseguiu esse nome romano? Ele conseguiu porque ele tinha cidadania romana. Ele tinha os direitos que um romano natural tinha. Como ele conseguiu isso? Para muitos é um mistério. Vimos que os pais dele provavelmente eram fazedores de tenda. Então especula-se o seguinte: os pais de Paulo devem ter feito um acordo com os romanos para conseguir essa cidadania. Como é que teria sido esse acordo? Eu acabei de falar que os viajantes que passavam por Tarso, eles compravam tendas, essas barracas enormes, para se abrigar durante a noite, para se abrigar durante a viagem. E havia muitos soldados romanos lá em Tarso, muitos soldados. Havia também muitos romanos mesmo que habitavam em Tarso, todos ligados ao serviço militar, porque como era um lugar estratégico, uma rota de comércio entre o Oriente e a Europa, então o Império tinha o cuidado de manter ali sempre presente um destacamento romano, para manter a coisa em ordem, para ver como é que estavam as coisas. Então, como havia ali militares romanos, e os militares eles sempre andavam em grupos, muitos soldados juntos, é possível que os pais de Paulo tenham feito um acordo com os militares romanos, fornecendo tenda ou essas barracas enormes em troca da cidadania romana para a família. Isso é uma especulação, mas é bem possível. Então, o pai de Paulo deve ter conseguido essa cidadania romana por meio de um acordo com os militares romanos, e aí Paulo, quando nasceu, ele já obteve essa cidadania no momento mesmo de seu nascimento. Essa cidadania romana que Paulo obteve, ela facilitou muito a vida dele no período em que ele se tornou um cristão, porque ele podia transitar livremente em muitos lugares onde não era permitido a um gentio comum ou a um judeu adentrar. Ele podia, por exemplo, se livrar de algumas penalidades romanas. Um cidadão romano não poderia ser crucificado como foi Jesus Cristo. Ele não poderia ser açoitado ou punido sem um julgamento justo. Se ele fosse julgado por alguém que ele não considerasse capaz de fazer o julgamento, ele poderia apelar a César, ou seja, ele poderia transferir o julgamento dele lá para a capital do Império, Roma. E foi isso que Paulo fez numa certa ocasião. Então, como a cidadania romana trazia vários privilégios, certamente Deus planejou tudo isso na vida do apóstolo para que, depois de ele se tornar um cristão, essas vantagens fossem utilizadas a serviço do Evangelho. Quando adulto, Paulo passou a servir ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal religioso dos judeus. Reza a lenda que o Sinédrio ele tinha 71 membros. 71 membros. Esses membros do Sinédrio estavam divididos entre saduceus e fariseus. Eu já falei na aula passada sobre os fariseus, que era uma religião do judaísmo. Os saduceus eles compunham também outra religião do judaísmo. E os dois grupos eles formavam os membros do Sinédrio, esse tribunal religioso. Foi o Sinédrio que mandou Paulo ir atrás dos cristãos antes de Paulo se converter
se tornar um cristão. Paulo tinha recebido do Sinédrio uma missão, que era perseguir os cristãos, uma missão que ele procurava cumprir com toda alegria, com toda disposição. A pergunta que pode vir agora à sua mente é a seguinte: como será que era esse homem? Como será que era a aparência do homem que viria a se tornar o apóstolo? Que aparência ele tinha? Nós temos uma possível descrição de como Paulo era num livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Antes de vermos essa descrição, eu quero explicar uma coisa para vocês. O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo, no meio religioso, é aquele livro que não é considerado inspirado por Deus. Não quer dizer que é um livro que traz mentiras históricas, geográficas, não. Ele pode ser verdadeiro no seu conteúdo, mas não se considera que esse conteúdo foi inspirado por Deus, como foram os conteúdos dos demais livros da Bíblia. Então, o livro apócrifo, ele tem o seu valor, ele pode trazer informações boas, verdadeiras, mas não é considerado um livro inspirado por Deus no mesmo nível dos outros livros, aqueles que compõem a Bíblia. Atos de Paulo e Tecla é o nome de um livro apócrifo. É chamado assim porque ele traz no seu conteúdo, supostamente, alguns atos do apóstolo Paulo durante o seu ministério. Numa de suas viagens, ele teria encontrado uma jovem chamada Tecla, que se converteu ao evangelho por meio da pregação dele. Volto a repetir, os cristãos, eles não consideram que esse livro é inspirado por Deus, então não há nenhuma garantia de que o seu conteúdo é verdadeiro. Mas só a título de curiosidade, esse livro, Atos de Paulo e Tecla, diz o seguinte, diz assim: ele viu Paulo se aproximando, um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, robusto, com sobrancelhas unidas, um bocado narigudo e cheio de graça, pois às vezes ele se parecia com um homem e às vezes tinha o semblante de um anjo. Paulo, ao ver Onesíforo, então vejam só, a pessoa que escreveu esse livro, ela está narrando aqui uma ocasião em que Onesíforo, um dos companheiros de Paulo, vai encontrar com ele. E aí o narrador, ele conta a partir do momento em que Paulo vai se aproximando de Onesíforo. E aí ele descreve como é que seria o apóstolo Paulo. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre a aparência de Paulo, normalmente a aparência dele é essa que você está vendo aqui no vídeo. Um homem careca, barbudo, baixo, mas robusto. Alguém que era uma pessoa nariguda, né, pela descrição do texto apócrifo, mas eu repito, não há nenhuma garantia de que ele era assim. Só a título de curiosidade, essa é a imagem provável que a gente tem do apóstolo Paulo. Vamos continuar. Ele fala aqui no versículo 1, Paulo apóstolo. Essa palavra apóstolo, ela é de origem grega e significa normalmente enviado. Então o apóstolo foi alguém enviado, mas também ela abrange a ideia de um mensageiro, alguém que leva uma mensagem. Que mensagem é essa? Daquela pessoa que o enviou. Então, ampliando o conceito agora, apóstolo é alguém que foi enviado com uma mensagem da parte daquele que o enviou. No Novo Testamento, essa palavra pode significar duas coisas. Ou ela se refere a um daqueles homens que foram enviados pessoalmente por Cristo para, munidos de poderes sobrenaturais, lançar a base doutrinária a ser seguida por todos os cristãos. Então, vamos com calma. Primeiro, o apóstolo pode ser alguém que foi enviado pessoalmente por Jesus para lançar a base doutrinária que seria seguida por todos os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo foi alguém enviado por Jesus para ensinar, lançar a base doutrinária da igreja cristã. Quando você olha para a Bíblia e vê aquela parte do Novo Testamento, essa parte foi escrita geralmente por um apóstolo que foi designado justamente para isso, para trazer essa mensagem para a igreja. Toda a mensagem que nós temos ali no Novo Testamento, ela foi produzida geralmente por um apóstolo que foi designado justamente para isso. Então, o apóstolo, ele foi capacitado também por Jesus para exercer poderes miraculosos. Nós vamos ver mais adiante
que essa era uma das credenciais do apostolado. Por que Jesus capacitou os apóstolos com poderes miraculosos? Certamente para trazer credibilidade para a mensagem deles. Porque se uma pessoa diz que foi enviada por Deus, que foi enviada por Jesus, que está trazendo uma mensagem do próprio Cristo para a sua igreja, uma pessoa dessa certamente vai provar o seu envio por meio de poderes sobrenaturais. Quem vai duvidar de uma pessoa que é capaz de ressuscitar um morto? Quem vai duvidar que essa pessoa foi mandada por Deus? Quem vai duvidar de uma pessoa que é capaz de expulsar demônios com muita facilidade? Quem vai duvidar de uma pessoa que é capaz de curar doentes com uma palavra? Quem vai duvidar? Então Deus capacitou os apóstolos com poderes miraculosos para dar credibilidade a essa mensagem nova que eles estavam trazendo, uma mensagem que servia de complemento à mensagem de Deus que já existia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é todo ele inspirado por Deus. E o Novo Testamento ele vem complementar o Antigo Testamento. É por isso que precisava de uma ação sobrenatural de Deus para que as pessoas realmente acreditassem que essa parte nova, essa parte do Novo Testamento, era também palavra de Deus para a igreja, para os homens. Então, esse é um dos significados de apóstolo, um daqueles que foi enviado pessoalmente por Jesus para entregar a mensagem dele para a sua igreja. Um outro significado para a palavra apóstolo é simplesmente missionário. O que é o missionário? Missionário é alguém que foi comissionado por uma igreja local, por uma igreja, para evangelizar o mundo, para levar a mensagem de Deus para o mundo, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então, quando você vê uma igreja, geralmente uma igreja evangélica, ela comissiona, ela ordena, não é? Ela torna alguém um missionário. Na época lá de Jesus, na época do Novo Testamento, essa pessoa que se tornava um missionário também poderia ser chamada de apóstolo. Lá em Atos 14, versículo 14, tanto Paulo quanto Barnabé são chamados de apóstolos, mas não porque Paulo já era um apóstolo enviado pessoalmente por Cristo, mas porque Paulo, além de ser um apóstolo enviado por Cristo, ele era também um missionário, junto com Barnabé. Então, lá em Atos 14, 14, nós temos que os dois são chamados apóstolos. Barnabé era apóstolo porque era um missionário, e Paulo era apóstolo nos dois sentidos. Ele tanto era um missionário, como ele também foi uma pessoa comissionada pessoalmente por Jesus para lançar a base doutrinária da igreja. Só por curiosidade, nós temos ainda o caso de um cristão chamado Epafrodito. Esse Epafrodito era um mensageiro nomeado pela igreja cristã de Filipos. Nós vamos ver isso em outra ocasião. Ele era um mensageiro nomeado pela igreja cristã de Filipos para manter contato entre os crentes de Filipos e o apóstolo Paulo, quando Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez. Não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo, ele ficou preso em Roma 2 vezes. Na primeira vez em que ele ficou preso, a igreja dos filipenses, ela nomeou uma pessoa, um homem chamado Epafrodito, para manter o contato entre Paulo e a igreja. E esse Epafrodito também foi chamado de apóstolo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Ora, Epafrodito não foi um homem comissionado pessoalmente por Jesus. Não foi. Ele também não foi alguém comissionado por uma igreja local para pregar o evangelho ao mundo. Ou seja, ele não foi também um missionário. Então ele não se enquadrava em nenhum dos dois significados sobre apóstolo. Por que ele foi chamado apóstolo? Porque nós temos aqui uma terceira possibilidade para a palavra apóstolo. Não era uma possibilidade comum, mas ela existia, tanto é que Epafrodito foi chamado de apóstolo, que é um mensageiro nomeado por uma igreja local para manter o contato entre essa igreja e um apóstolo. Esse seria o terceiro significado da palavra apóstolo. Então, para fechar, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo em 2 sentidos. Tanto no sentido de ser uma pessoa comissionada por Jesus para lançar a base do evangelho, para fazer parte daqueles que escreveram o Novo Testamento, como ele era também um missionário para pregar o evangelho pelo mundo, como foi o caso de Barnabé, aquele que trabalhou junto do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária que o apóstolo
Paulo fez. Vamos continuar então na próxima aula.